The Last of Us, a série está entre nós. E agora nós podemos ver como se faz uma verdadeira adaptação de um jogo para uma série. Bom, hoje eu estou aqui para dar a minha opinião, fazer uma review sobre a série, a qual eu sou extremamente fã dos jogos de The Last of Us, principalmente do segundo jogo, que me fez praticamente mudar completamente quem eu sou, na forma de pensar, agir e até mesmo como responder coisas. Dentre tantas outras partes de mim que mudaram também, com tudo que me foi mostrado, com todas as coisas que The Last of Us apresenta pra você. E também não é só um jogo, é uma puta experiência pra quem, assim, merece mesmo, sabe? É um jogo que você não precisa nem gostar da trama, não precisa ser fã de ficção científica, de pós-apocalipse, pra você realmente, assim, gostar de The Last of Us. Porque ele vai muito além de só um mundinho onde zumbis existem, zumbis entre aspas, porque vocês sabem muito bem qual é a diferença entre os infectados para os zumbis da cultura pop. Hoje, como um fã de The Last of Us, um fã assíduo, eu conheço muita coisa sobre The Last of Us, então eu não tô fazendo esse vídeo aqui somente para falar sobre a série, eu vou dar minha opinião como fã desde dos jogos, vou falar sobre os jogos e vou falar um pouco sobre algumas outras coisas, algumas coisas que estão por fora, dos jogos também. E também, de algumas outras coisas externas, tanto da série quanto o que eu vi, durante todo esse tempo aí que eu fui acompanhando a série ser divulgada. Este provavelmente é o segundo vídeo que eu tô tratando aqui no canal sobre The Last of Us. O primeiro eu dei mais uma explicação sobre o que era The Last of Us, e é um vídeo bem antigo já, de alguns meses talvez, talvez já tenha um ano, talvez. Que eu falo só, o vídeo é tão velho que eu meio que não tava nem com tanta vontade assim de fazer, vídeos pro YouTube, eu tava meio que só fazendo alguma coisinha ali, pra falar sobre alguma coisa que eu entendi um pouco. Mas agora, que eu vou fazer essa review sobre a série, inclusive eu vou fazer review sobre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono episódio, acho que são 9 episódios nessa primeira temporada. Eu vou falar sobre a série inteira, respectivamente, eu vou falar sobre toda a série. Eu quero tentar trazer as reviews o mais cedo possível, pra também não acabar aquele hype, Tudo bem que o hype agora é que ele tá começando a acontecer, As coisas estão começando a repercutir e nós vamos falar um pouco sobre elas. Inclusive, vamos começar a falar agora, porque este vídeo vai ficar um pouco longo e então eu não quero perder muito tempo para nós começarmos a falar sobre uma das maiores obras de todos os tempos, onde foi adaptada dos quadrinhos, inclusive existem quadrinhos de The Last of Us antes dos jogos. Eles foram adaptados, a história foi adaptada e foi passada para os jogos. Os jogos foram criados e foi um sucesso atrás do outro. Existem alguns jogos, existe o The Last of Us, o The Last of Us Left Behind, que é uma DLC do primeiro jogo de The Last of Us. Existe o Remastered para PlayStation 4, para PlayStation 4 do primeiro jogo de The Last of Us. Existe também o The Last of Us 2, que foi lançado em 2020, em pleno ano de pandemia, quando a pandemia praticamente explodiu. Olha que coincidência. E também tem o The Last of Us Remake, que é um meio que eles refizeram, o primeiro jogo, assim, explicando um pouco a diferença entre o remaster e o remake. O remaster, ele meio que só modifica a qualidade gráfica do jogo, ele melhora a forma, com que você pode... ele melhora a qualidade do jogo no geral, assim, para você poder jogar numa nova plataforma, também, e com gráficos mais aprimorados, e com uma forma melhor de você poder jogar. E o remake, ele meio que refaz, ele meio que refaz, assim, os modelos, ele amplia a qualidade também. Agora, existem certos níveis dentro dos remakes, Tem aqueles remakes que alteram um pouco da história. No caso de The Last of Us, ele meio que só dá uma aprimorada, Ele muda alguns moldes, algumas coisas, algumas estruturazinhas do jogo clássico, se podemos dizer assim. E ele dá uma aprimorada ainda mais na qualidade do jogo, tanto interna quanto externa. E a trama, então, nem se fala, já que eu acabei de citar os jogos. Só citando um pouco da trama dos jogos, é meio que aquele negócio, É uma súmula de emoções. Você vai sentir tudo com The Last of Us. Você vai passar por tristezas, por alegrias, por muitas angústias, por muita coisa ruim. Você realmente sente The Last of Us, você não joga The Last of Us. Você sente, você aprecia e você tenta entender The Last of Us, porque você passa a entender The Last of Us como ele é. Mas quando você realmente entende The Last of Us, você vê que
a sua cabeça, às vezes, ela precisa amadurecer um pouco mais, dependendo da época que você tá jogando ele ou que você tá assistindo ele. Porque basicamente, a minha história de vida com The Last of Us é assim. O primeiro jogo eu joguei, inclusive foi uma baita coincidência eu ter jogado esse jogo, porque... Inclusive foi emprestado de um amigo meu que eu nunca mais vi esse cara. Eu emprestei fiquei alguns meses jogando e depois eu tive que devolver pra ele esse jogo. Então até hoje eu fico com essas certas marcas de ter jogado um jogo tão bom. Talvez o primeiro jogo dublado que eu joguei na minha vida, assim, AAA. Lógico que foi anos depois do lançamento dele, mas foi um dos primeiros jogos dublados que eu joguei. E o primeiro jogo que me impressionou por muitos motivos, né? Já o The Last of Us 2, eu só pude assistir, eu não tive como jogar, até porque eu não tinha dinheiro pra comprar um PlayStation 4 na época, nem muito menos um PlayStation 5. Então eu não pude jogar, né? Mas assistindo, eu pude apreciar a qualidade que é o jogo e tudo que ele queria passar com a trama incrível que ele tinha. Até porque a gente já tava vindo do primeiro The Last of Us com muitas perguntas. O The Last of Us 2 ele veio com muitas respostas, porém ele deixou muitas pontas. E também sem falar das grandes polêmicas que o segundo jogo trouxe à tona, né? Algumas coisas que eram bem desnecessárias, né? Tipo, que não que o jogo causou, mas que a comunidade ficou dando em cima, digamos assim. Eu acho que vocês já sabem quem é, né? O que é, né? Você que é fã de The Last of Us, você já sabe do que eu tô falando. Mas também os grandes impactos de The Last of Us para a história de The Last of no caso, o grande impacto de The Last of Us 2 para com a história, né? A saga The Last of Us. No caso, agora, né? Começando já os spoilers, né? Não tem como eu fazer uma análise sem citar os spoilers. A morte do Joel e a não morte da Abby, né, que são as pautas, assim, que são mais bem tratadas. Hoje em dia eu já vejo isso aí tudo como uma grande perda de tempo ficar citando essas coisas. Isso era o que tinha que acontecer, não tinha como mudar. E foi o que. E é o que foi escolhido para que acontecesse, cara. Foi só ação e consequência. E não vai mudar, não vão lançar outro The Last of Us 3 pra modificar o 2. Cara, não adianta mais, tá? E se tiver um The Last of Us 3, que já tá sendo até bem cogitado, né? Inclusive, acho que já foi até confirmado. Eu já faz tempo que eu vi essa notícia, mas eu não tenho certeza. Mas eu acredito que já tenha sido confirmada a produção do terceiro jogo a essa altura. E que eu também acredito que não vai se tratar das mesmas histórias tratadas nos dois primeiros jogos. Eu acredito que vai ser uma coisa completamente diferente, mas que talvez ouse a citar algumas coisas dos outros jogos, principalmente os personagens. Pois então, eu disse que não ia demorar, mas eu agora vou fazer a análise da série de The Last of Us. Mais pra frente, se eu precisar citar mais alguma coisa, eu faço em vídeos separados, tá bom? Então aqui vai ser a minha primeira análise, assim, eu não vi nenhuma outra análise antes de fazer esse vídeo. Talvez algumas outras coisinhas, alguns outros, como eu posso dizer, algumas outras influências eu tive, mas isso por conta de coisas externas, de redes sociais, e de ficar falando muito, né, e de ficar também escrevendo bastante, porque eu prefiro muito mais montar um roteiro escrito enquanto eu vejo as coisas, né, pra criar aquela primeira análise, do que ficar me baseando por visões diferentes, né, ficar me baseando por opiniões diferentes. Então essa é a minha opinião. Quando eu tiver que citar a citação de outra pessoa que eu ouvi falar, eu vou citar, tá? Eu vou deixar bem claro. Mas o que eu for falando assim é mais a minha opinião, a minha visão. Então, se não tiver grande coisa aqui a ser citada de uma forma super aplicada, de uma forma analista de sistemas, de cineasta aqui, me desculpa, tá? É só a visão que eu tenho sobre The Last of Us, a série, e também como fã. Então eu vou falar o que tiver que ser dito e o que eu reparei, né, que a série quis me passar. Então, vamos lá. Tudo começa em 1968. Alguns cientistas estão na TV explicando o que e como pode acontecer uma pandemia. E aqui é debatido o assunto sobre os fungos, os tais fungos que virão a causar um determinado apocalipse. Como todos nós já sabemos, é aquele que o fungo Cordyceps se adapta à biologia humana e afeta os sistemas nervosos e cerebrais do indivíduo através de esporos ou pelo sangue. No caso, se o infectado morder, né, a pessoa normal, ela vai acabar eventualmente se transformando em infectado também. Aqui eu só estou antecipando o que nós, como fãs, já sabemos.
Lembrando, é a minha análise, eu vou falar bastante coisa assim que pode ser que ainda não tenha acontecido, mas que no jogo acontece de determinada forma. Como vocês bem sabem também, os esporos não estão na série. Eu estarei usando os esporos para dar exemplos, não para referenciar uma coisa da série, porque na série os esporos não existem, que isso fique bem claro, os esporos não estão na série. Isso foi confirmado e isso não está na trama principal. Só existem os infectados, tá bom? Então que fique claro isso. E dentre essas cenas iniciais, né, falando e comentando um pouco sobre esses diálogos, né, dos cientistas e dessa cena, é tudo muito incrível, cara, porque transmite aquilo que a gente mesmo passou, cara, dentro de uma pandemia que aconteceu na vida real e o que estava sendo abordado dentro dos próprios jogos, só que sem um cunho mais profissional, né? Não era explícito a explicação sobre o vírus, era mais subliminar, né? Você tinha que prestar atenção em coisas mais externas dentro do jogo, porque não era exatamente esse o foco do jogo. Era parte da história, porém não era importante, né? O que era mais importante era os personagens e tal, a trama, as relações, e não esse determinado ponto aqui. Já que na série você precisa adicionar temáticas, ampliar o universo e acrescentar, né, um pouco mais de ingredientes, a explicação ser mais ampla recai muito bem, né? E é muito melhor explicado. Porque isso acontece há muito tempo, numa época onde o mundo era diferente, porém os debates ainda conseguiam ter um pouco do senso comum que a gente tem hoje em dia, né? Do aquecimento global e como seria se o mundo se aquecesse a tal ponto que certos fungos se adaptassem a uma forma, né, de que se eles conseguissem afetar de alguma forma o ser humano, eles poderiam ser fatais. E cara, o mais incrível disso é que é tão fiel à abordagem que você acredita. E para quem não sabe, esse fungo ele existe. O Cordyceps e todos aqueles outros que ele cita dentro da série são fungos reais. E eles realmente podem vir a causarem exatamente esses males, que seja por sorte ou por muito azar da humanidade, isso pode vir a acontecer. Claro que não exatamente da forma que a série aborda, mas de uma forma muito pior. A gente já bem sabe, né? Acabamos de passar de uma pandemia onde praticamente metade da população de muitos países se foi, né? E vocês sabem muito bem, né? Até hoje se é bem falado, até porque há várias variantes, né, de um determinado vírus aí que a gente está superando, né? A cada dia que passa a gente supera um pouco mais o quanto esse vírus afetou a sociedade, né, como um todo. E logo após os diálogos desses cientistas na TV, no ano de 1968, a abertura, que é uma total referência à primeira abertura de The Last of Us, do primeiro jogo, que é com a música, com a única diferença sendo que aqui na série é a música, né, os créditos iniciais passando, né, quem produziu o filme, quer dizer, a série, várias cenas muito legais sobre, né, como o fungo, né, se dissipando, né, se transformando ali, formando vários formatos assim, bem exatamente como aparece no The Last of Us, né, no jogo, na abertura, né, e aqui, né, é mais uma referência, né, a tudo isso, e caiu muito bem. O que não é mostrado só aqui, e que também não faria muito sentido se fosse aplicado aqui dentro dessa abertura, é porque na abertura do jogo acontece vários e vários diálogos muito rápidos, assim, sobre notícias que estão acontecendo sobre quarentena, o que está acontecendo em alguns lugares. O pânico se instaurou sobre os Estados Unidos e como isso está afetando muitas cidades. Como aqui a série está tratando dessa infecção, né, da gama maior de como ela está afetando o mundo, isso está sendo de uma forma mais geral, né? Não está sendo só um lugar mais isolado, assim. Porque no jogo, se você for reparar, não é citado explicitamente o resto do mundo, o que está acontecendo, por exemplo, do outro lado do mundo, no Ocidente como um todo, no Oriente. É bem mais dentro dos Estados Unidos mesmo. E os devidos créditos dados à abertura e àquela cena dos cientistas que explicam basicamente como vai ser
todo o processo daqui pra frente, entra em cena os nossos personagens preferidos, favoritos e principais: Joel, Sarah, Tommy e entre outros. Estamos agora no ano de 2003. As primeiras cenas entre Joel, Sarah e Tommy são bem aconchegantes, né? São uma coisa bem mais família do que aconteceu dentro do jogo, né? Do primeiro The Last of Us. Até porque aqui na série a gente tem essa liberdade, ou melhor, foi dada essa liberdade para que fosse aprofundada de uma melhor forma. Até porque não teria como ter um vínculo familiar, principalmente com a Sarah, o Tommy e o Joel, os três personagens juntos, dentro de uma série de The Last of Us, se não tivesse muito mais diálogos, muitos mais porquês, né, do porquê que eles são tão próximos. E dessa parte, isso já é uma opinião mais minha. Se você parar para comparar o jogo com essa trama da série, né, dos personagens Joel e Sarah, eu acredito que aqui a série é até melhor do que o jogo, do que o que acontece no jogo. Porque se você for parar para pensar, a relação entre a Sarah e o Joel no jogo, quando acontece, né, toda a morte, né, até chegar na morte da Sarah, é bem tocante. Só que se você for para comparar com a série, é muito mais. Ainda mais para quem não jogou ainda o jogo, vai sentir também. E a atriz que faz a Sarah, mesmo ela não tendo a característica exata que a Sarah tem no jogo, né, no caso a aparência, cara, pra mim não fez diferença nenhuma, assim como pra mim também não fez diferença a aparência da Ellie. Eu tô citando isso aqui porque, né, é meio que inevitável quando você vai falar da aparência dos personagens e tal, e, né, etc. Eu só queria citar mesmo pra... São algumas coisas que certas pessoas, mas que pra mim, sinceramente, assim como outras pessoas até eu ouvi falando, é bem imbecil e idiota, né? Você ficar reparando nessas aparências, né? O que a série quer entregar é a trama, né? É o roteiro, é a história. O resto, cara, você pode gostar do que você quiser e desgostar que não vai mudar nada, tá bom? E a história, a partir daqui, né, do início da série, é basicamente o que acontece no primeiro jogo, né? Com a diferença de que aqui na série é muito mais aprofundado. Então tem toda aquela parte do presente do Joel, que é o aniversário do Joel, e isso tudo tá acontecendo meio que, né, da virada do aniversário dele pro próximo dia, e no meio desse dia, né, na transição de um dia pro outro, acontece toda aquela confusão, todo o caos que se instaura na cidade, né, polícia, bombeiros, médicos, tudo pra um lado e pro outro, aquela confusão generalizada mesmo. O que vale a ser pontuado dentro de toda essa continuidade é que o presente do Joel, ele é consertado. A Sarah leva o relógio do Joel, que já não funcionava mais, para o conserto. Toda vamos dizer assim, a saga da Sarah, para presentear o Joel, para dar o presente a ele. Tem bem mais diálogos entre os dois, né? Eles falam bem mais coisas, né? É uma coisa muito... É bem fofinho, é bem, assim... É bem pra quem é fã e, assim, é um aprofundamento que era necessário, sinceramente. A dublagem nem se fala praticamente, porque é a mesma dublagem do jogo, e se no jogo já tava incrível, melhor do que a original, na opinião, então eu não preciso falar mais nada, que aqui tá, assim, impecável a dublagem. É claro que vai ter aqueles personagens mais secundários, mais terciários, mas a gente releva essas pontuações, né, porque a gente... vai estar acostumado mais com a dublagem do jogo, talvez. O Pedro Pascal como Joel, pra mim, é incrível. Mesmo ele não sendo exatamente igual ao Joel, ele passa uma vibe exatamente como o Joel é. E, sinceramente, depois de ter se passado alguns dias, né, e eu ter visto o episódio 2 vezes, né, esse primeiro episódio da série de The Last of Us, cara, eu já tô começando a cogitar que eu já tô começando a ter aquela confusão do Vale da Estranheza, né? Quem é o Joel de verdade? É o Pedro Pascal ou é o Joel mesmo do jogo? Eu já tô começando a entrar naquelas paranoias, sabe? Mas ele, querendo ou não, ele tá incrível, ele tá sem erros nessa série. E é importante também falar que esses primeiros acontecimentos aqui do primeiro episódio, eles acontecem a partir da visão da Sarah, né? Tudo que começa a acontecer... a partir da visão da Sarah, né? Como ela vai ser uma personagem que vai ter uma importância muito grande dentro desse primeiro episódio, tudo é ambientado na visão dela, você tá preso ao que ela tá vendo e o que ela tá passando. Então, né, ela tá agindo como uma criança, né, uma pré-adolescente, e ela tá passando, né, tipo, as sensações pra gente. E mesmo você sabendo o que vai acontecer, isso também é uma citação que eu tô levando aqui também como uma opinião, porque foi bem pontuada, que eu ouvi falarem.
mesmo você sabendo o que vai acontecer, no caso você sabendo o que acontece no jogo, ainda assim a série consegue te surpreender. Você como fã, você se surpreende com a coragem da série em mudar até certos detalhes, assim, e que sinceramente não faz diferença mudarem, sabe? E no caso, essas mudanças realmente elas são necessárias, porque elas não afetam a trama de uma forma grave, assim, mas elas são mudanças, assim, que ninguém cogitaria, ninguém pediu, mas já que fizeram, ficou muito bom, sabe? Foram coisas acertadas e que foram, assim, bem colocadas. É tipo a cena quando o Joel, a Sarah e o Tommy eles estão no carro fugindo e o carro não bate, né, no carro deles e capota, igual acontece no jogo. O que acontece é que um avião simplesmente cai no chão, talvez por pane no sistema ou por falta de gasolina. E uma parte do avião bate no carro deles, cara. Isso aí, pra mim, foi épico demais, cara, na série. E falando bem rápido aqui sobre esse caos, né? Eu vou citar mais ele mais pra frente. Mas no caso desse avião que caiu, cara, é inacreditável. Cara, sinceramente, essa foi a parte que eu talvez tenha mais me arrepiado dentro desse episódio. Tudo completo caos, destruição pra todo lado, pessoas correndo pra lá e pra cá, os infectados e tal. Toda aquela sensação que o jogo passava, né, da visão da Sarah. Você dentro do carro, olhando a casa pegando fogo, os policiais, né, etc. Na série, cara, você consegue ver isso ainda mais. Tipo, é como se você tivesse visto somente a ponta do iceberg. Porque, cara, no caso, aqui é uma cogitação, mas é basicamente o que aconteceria, né? Os aeroportos estão completamente em caos também. E, tipo, os aviões não. Os aviões, eles, meio que os pilotos, né? Quem pilota um avião, ele precisa de comandos, certos comandos de pessoas. Pessoas precisam passar esses comandos para que um avião seja pousado, né? Para que o piloto saiba onde que ele tem que ir quando ele precisa pousar. Aqui é cogitável que as pessoas que tinham que fazer esse trabalho, elas meio que faleceram ou não estão nos seus cargos porque o mundo está em um completo apocalipse, né? Então os aviões estão procurando um lugar para pousar, porque provavelmente estão circulando sem orientação nenhuma. E isso leva a basicamente o que pode ser que aconteça até numa das imagens que foi divulgadas um tempo atrás sobre a série, que é a Ellie e o Joel olhando para um horizonte onde tinha um avião abandonado, completamente destruído no horizonte. No caso, provavelmente vai ter uma cena em algum episódio futuro, onde vai mostrar um cemitério de aviões, porque os aviões não conseguiram pousar no aeroporto, né? Porque com o mundo em caos, né? Quem é que vai se preocupar? Vai todo mundo meio que se preocupar só com as suas vidas, né? Mas as vidas de quem não tá sabendo de nada, aí vão ficar em vão. Então a cena do avião, ela meio que pra mim abre assim os momentos épicos dessa série, que vão ter muitos mais, com certeza. Mas que é um momento assim que é diferente do jogo e que me impactou bastante. E vamos falar da cena triste, né? Da cena mais triste, talvez, desse episódio. Se bem que tem outros momentos que também dão uma machucada no coração. Mas é essa cena mais em principal porque ela acontece pela segunda vez, né? E, cara, estaria mentindo se eu dissesse que eu não me emocionei. Pesado. Eu acho que pra quem assiste a série sem jogar os jogos, né, sem saber a história dos jogos, vai olhar pra essa cena, vai sentir uma emoção, mas não vai ser tudo aquilo. Mas agora pra quem jogou, cara, que como eu acho, e como você talvez que esteja me assistindo, isso mais opinião minha, né? Eu não sei, pode ser que quem assista pela primeira vez se emocione de verdade. Mas, cara, realmente pesa ali um pouco mais, até porque, cara, a atuação dos personagens e dos atores e tal, e cara, como tudo acontece ali, é muito... Porra, se no jogo já era muito real, agora com atores reais, cara, nossa, assim, é bizarro, cara. É surreal o quanto essa série ela conseguiu me transmitir uma fidelidade, assim, com o jogo, sabe? Até porque The Last of Us já era muito realista, já era bem pé no chão. Agora na série, então, cara, aí é só aperfeiçoar o que já tava bom, né? Ou manter o que já era essencial. Só que eu acho também que é importante citar que pra chegar nessa cena, né, pra gente sentir o que a gente sentiu, é também importante citar um pouco do que acontece antes, né? Toda aquela fuga após o acidente, né? Após aquela peça se soltar do avião e acertar a caminhonete, né, aonde estava o Joel, a Sarah e o Tommy. O Tommy, inclusive, que tinha sido preso um pouco antes
deles fugirem, né? Ele tinha sido preso por uma confusão que provavelmente tinha sido causada por uma pessoa infectada, né? Enfim. Sendo assim, o Joel tem que sair pela noite, enquanto a Sarah ficou sozinha em casa, achando que o seu pai ainda tava lá, né? Que o Joel ainda tava lá. Aí ela meio que acorda, né, com os barulhos do lado de fora, né, meio que de aviões, helicópteros e barulho, né, nas ruas e também do cachorro dos vizinhos latindo. Ela vai até os vizinhos, né, e meio que acontece toda uma confusão lá e talvez acontece também a cena mais horripilante desse episódio, que é a senhorinha, a velha, né, a velha senhora, meio que comendo. É bem pesado, tá? É pesado eu até acho pesado de citar isso. Mas é tipo a mãe comendo a própria filha viva, né? Eu acho muito pesado isso, cara, meu Deus. E ali a Sarah é quase atacada, né? Mas a família praticamente já tá quase toda morta. E voltando a citar, eu em alguns momentos da série The Last of Us, acho que certas coisas que foram bem colocadas superam até mesmo a obra original, no caso, o jogo, né? Mas, se bem que se for considerar bem ao pé da letra, né? A obra original seriam as HQs, né? Mas vamos considerar os jogos porque fizeram bem mais sucesso, né? A atmosfera, tanto do jogo quanto da série, são bem equivalentes. Só que aqui na série, né, como a gente só tá assistindo e não jogando, a gente sente o impacto muito mais forte. No jogo, a gente sente aos pouquinhos. Inclusive, no jogo eu acho que a gente sente até um pouco mais, né? Porque a gente tá tanto assistindo quanto controlando os personagens, né? Mas a série, ela consegue equivaler bem essas coisas. Acredito também que a série, ela vai dar uma boa ampliada, né? Como eu já até disse, né? No universo de The Last of Us. E também vai enriquecer ainda mais esse universo, né? Tudo bem que não tem os esporos, né? Que era uma parte bem importante nos jogos. Mas acredito que eles vão conseguir relevar bastante esse quesito, né? Assim como eles conseguiram fazer com esse primeiro episódio, já com muitas dúvidas que a gente tinha. E antes da série lançar, eu nem acreditava que ela ia fazer tanto sucesso assim. Eu cria muito que ela iria fazer um certo sucesso, mas que não ia ser tão grande, assim, que ia virar meio que uma certa... ia ter uma certa fama pelo seu sucesso. Eu acreditava que a série ela ia ser bem mais normal, assim, bem mais... iria ser fiel ao jogo, mas que talvez desse uma bola e outra fora ali e aqui. Mas até agora, né, só com este primeiro episódio, eu acredito que a série ela tem muito potencial e que ela vai muito mais certo do que já tá dando. O comportamento dos infectados na série, assim, é uma coisa bem fidedigna. E até eu acho um pouco mais realista, né? Como nos jogos você tem aquele infectado mais quieto, mais sorrateiro também, e bem mais sutil, que no caso sendo até mesmo mais esguio, assim, ele faz aquele silêncio, né, aquele silêncio tenebroso, mas com aqueles gemidos extremamente agoniantes. Eu acredito até que eles são um pouco mais rápidos nos jogos, né, eu senti essa lentidão, como eu posso dizer, na capacidade de detecção, calma lá que a palavra é difícil, de detecção dos infectados, né, até porque na série você vê que eles são bem mais vampirescos, né, eles ficam sugando ali um pouco do sangue, né, da energia ali do indivíduo no chão. Eu ainda quero ver bem mais, né, disso, né, pra ver se os infectados eles vão estar muito bem caracterizados para a série, porque até agora a gente tá... pelo menos eu tô bem satisfeito com o que eu tô vendo. Acredito que o próximo episódio ele vai ser bem mais focado nos infectados, até porque, se vocês bem sabem, a próxima parte, né, o próximo episódio, ele vai se passar dentro aqueles prédios deitados, e é lá no ponto do jogo, né, no caso do jogo, que você enfrenta os primeiros infectados, né, os infectados oficiais ali, que você aprende a jogar, como lutar dentro dos jogos. Agora que eu tô chegando nessa parte aqui da gravação do vídeo que eu tô percebendo como ele tá ficando super longo, meu Deus. Bom, passado todo aquele caos inicial do início do episódio, agora vamos, né, passar alguns anos e ver como a humanidade se ajeitou, ou melhor, piorou, né? O apocalipse, ele meio que não veio pra dar um fim, ele meio que veio pra dar um novo começo, só que pior ainda, para essa humanidade em The Last of Us. E essa segunda parte, se eu posso dizer assim, ela já começa logo com uma criança meio cambaleando, assim, chegando em meio que uma enorme muralha, uma resistência, assim. E o jeito que essa criança anda, ela remete bastante aos clássicos zumbis, né, dos anos 80, 90, 70, um pouco mais antigos, que
meio que só andavam, né, meio que cambaleavam, né, meio como se estivessem bêbados. Eu acho que eu não sei se isso é uma referência, mas parece bastante, pelo menos me remeteu bastante aos antigos zumbis do cinema. E este lugar aonde a criança chega no jogo é onde o Joel passou, né, basicamente o resto de sua vida toda depois que a Sarah morreu, né? Ele teve que se ajeitar em algum lugar e este é o tal local, né, onde no jogo o Joel faz basicamente quase todo o mesmo percurso que acontece aqui na série, né? Ele vira um contrabandeador de armas, ele faz bicos, um bico ali, um bico aqui, e não são aqueles trabalhos mais dignos, né, que o Joel participa. E aparentemente, né, visualmente, já dá pra se perceber, né, como assim como no jogo, a morte da Sarah afetou o psicológico dele, né? Só que também aqui na série isso é bem mais evidenciado. No jogo você vê pela violência, pela forma com que o Joel não trata dos assuntos familiares dele, não fala da Sarah, não fala da mãe da Sarah, não fala basicamente quase nada dele. Fala bem poucas coisas, é praticamente nada, né? Ele trata tudo de uma forma bem sigilosa, assim, ele não gosta de falar sobre os problemas dele. Ele meio que trata as coisas como se elas acontecessem, mas elas não precisassem ser citadas, não precisasse tocar nelas. Aqui na série é ainda pior, né? Porque o Joel, fora isso acontecer com ele, fora ele fazer essas mesmas coisas que o personagem do jogo também faz, aqui mostra ele jogando uma criança no fogo, né? Tipo, um corpo, né? Daquela criança que chegou na cidade ali buscando provavelmente esperança, né? Chegou cambaleando ali e viu que. Quer dizer, ela não viu, né? Ela só meio que foi morta. Sem saber que ia ser morta, né? E essa também é uma outra cena muito forte, né? Basicamente inexplicável, assim, é uma coisa que é bem delicada. E que ali dentro das circunstâncias eu acho que foi até mais. Foi bem mais poupável, assim, pra você ver, né? Tipo, já que a Sarah, tipo, já teve a morte da Sarah, então eles só deram uma injeção letal ali, meio que, né, fizeram ela ir adormecendo e etc, né? Depois disso, vocês já sabem o que acontece. O Joel tem que levar essa criança pra uma fogueira e fazer o trabalho dele ali, que não é dos mais incríveis, assim como eu já tinha dito. Por conta disso, né, na série você vê bem como aqui mostra melhor ainda, né, como que é o que o Joel tá tratando daquele problema, né, que foi a morte da Sarah. Ele meio que só se afogou nisso. E agora falando um pouco sobre a Tess, se vocês forem perceber, né, se vocês notaram bastante sobre a Tess, ela tá bem mais leve na série, né, não é que nem no jogo como nos é mostrado, né. No jogo, a Tess ela é bem mais violenta, bem mais raçuda, se posso dizer assim, ela é bem mais valente, né, digamos assim, e ela tem bem mais punho, né, que o Joel, praticamente, né, o Joel, ele meio que, ele é um pouco menos a ação que a Tess tinha. Isso, claro, no iniciozinho, quando a gente conhece a Tess na trama do jogo. Aqui na trama da série, a gente vê que os papéis quase que se invertem na questão dos problemas de cada um. Porque aqui não é a Tess que quer ir atrás do cara que enganou ela, né? Aqui o Joel que insiste bem mais pra ir atrás dele. Na história do jogo, se eu não me engano, a Tess convence o Joel, né? O Joel, acho que é o Joel que não quer, mas a Tess que insiste. E aqui na série, acho que o Joel que insiste e a Tess, quer dizer, a Tess que tenta convencer ele do contrário. É mais ou menos assim. E também, logo após a Tess não ser apresentada e também o Joel ser bem estabelecido, temos que ver finalmente a nossa querida Ellie, né? Com uma atriz que não tem nada a ver com a personagem em aparência, porém sua atuação beira a perfeição, muito melhor até do que nos é apresentado dentro do próprio jogo. Então, é aquele negócio, né? A aparência não é tudo. E aqui eu encaixo aquela famosa frase: a substância supera a estética. Eu sei que muitas vezes a estética ela supera a substância, só que aqui é o contrário. E também não podia ser diferente, né? Porque vocês acham que ela foi escolhida pro papel de Ellie, né? Aqui estamos trabalhando com Neil Druckmann, né? O criador de The Last of Us. E provavelmente o cara que eu mais confio para se produzir um jogo ou uma história que se passe num filme ou em uma série, né? Eu sei que eu posso ter citado o Neil Druckmann aqui, eu não sei se ele teve se ele afetou em algum processo aí que tenha sido a escolha dessa atriz, mas eu acredito que ele teve uma pontazinha assim, eu não lembro se ele influenciou diretamente nisso, na escolha dos personagens, dos atores, né, no caso, mas eu acredito que sim, né, até porque ele tá, né, com um pezinho bem sério nessa série. Assim como grande parte de quem produziu The Last of Us, claro.
Tanto que no segundo episódio vai ser basicamente ele que vai, no caso, ele que dirigiu, né, o segundo episódio completo, basicamente, dessa série do The Last of Us. E bom, então, a Ellie, ela nos aparece presa, né, ela está acorrentada, ela está presa, ela foi basicamente capturada, né, aqui ela não foi por vontade própria, né, meio que aliada ali aos vagalumes, ela só meio que tá ali porque ela foi pega. Os vagalumes aqui na história da série, eles são mais subliminares, né, no começo, eles meio que aparecem, são citados, assim como no jogo, no próprio jogo eles são assim. Depois vem mais informações, você começa a descobrir que eles são bem maiores e que a organização é muito mais organizada. Mas aqui tudo meio que se mostra mais a partir do momento em que o Joe, ele meio que dispensa um cara lá num beco, né, e a Tess foi negociar com outro cara, ele tava lá esperando a Tess, e daí chega um cara ali pro Joe, né, pra perguntar se você estiver perdido, e o Joe complementa com uma frase, assim, sucinta e seca, né, se você me mandar procurar a luz, é melhor que você saia daqui. Não foi bem assim, foi um pouco mais rude, mas passa bem a vibe do que ele acha, né, tanto no jogo quanto na série, né, sobre essa organização, né, como eu posso dizer, essa rebelião, né, que são os vagalumes, etc, etc, e Ares. E por consequência, né, dos vagalumes também aparecerem, aparece também a Marlene, né, e é assim, se você for parar pra reparar, fora, acredito, o Pedro Pascal e a atriz que faz a Tess, até agora, a atriz que faz a Marlene na série, pra mim, é a mais fiel ao jogo. No caso da aparência, né? Eu estou citando aqui a aparência. Ela é extremamente parecida, cara. Eu acho que os caras basicamente pegaram a atriz mais parecida com a Marlene e colocaram ali pra ser de atriz, né? Pegaram a melhor atriz que se parecia com a Marlene e acharam uma que era perfeita. E bom, como vocês sabem, né? Toda aquela confusão é um pouco diferente do jogo, como não poderia ser diferente, né? Porque aqui é adaptado tudo. Basicamente acontece muita coisa diferente basicamente do encontro entre os personagens, entre o Joel, a Tess, a Ellie e a Marlene, que acontece bem diferente. Não é como no jogo que quem se encontra primeiro com a Marlene é o Joel e a Tess, e depois eles se encontram com a Ellie. Na série, o Joel e a Tess se encontram com a Marlene por um desentendimento com o Robert, né, que é aquele contrabandista que, no caso do jogo, a Tess que ia atrás, aqui no caso é o Joel que insistiu e tal, agora eles estão atrás do Robert. Só que aqui, diferente do jogo, que tem toda aquela cena que os dois torturam o Robert, né, pra tirar as informações dele e tal, o Joel quebra o braço dele, e a Tess termina com a vida do cara. Aqui ele já estava morto quando eles chegaram no local. E quem encerrou provavelmente a vida desse cara foi a equipe da Marlene, né, os vagalumes, né, no caso. Aqui meio que acontece um pouco antes, né, eu acredito, o que acontece dentro da trama do jogo, né. Acontece um pouco antes dessa treta, né, do Robert e dos vagalumes, da Marlene ali. E no caso do jogo, né, como eu tô falando, eu tô um pouco me perdendo aqui, mas eu tô tentando não me perder no raciocínio. No caso, a treta entre o Robert e os vagalumes acontece um pouco antes, e um pouco depois o Joel e a Tess chegam, né, pra cobrar ele das armas e tal. Aqui meio que tudo acontece ao mesmo tempo na série. O Robert já tá morto, a Marlene já tá no local, ela já tá ferida, e, né, a Ellie, ela sai de um quarto ali, quase dá um baita de um susto no Joel, e ali eles se encontram todos ali numa cena onde um fica apontando a arma pro outro, bem numa cena estilo Velho Oeste. Passando um pouco mais pra frente, após esse grande encontro entre os personagens, né, eles se conhecem, eles resolvem os problemas deles, eles decidem, né, a Marlene decide que a Ellie vai ter que ficar com os dois, eles vão ter que levar a Ellie junto com eles, né, pra um outro local lá do outro lado do país. Como vocês já sabem, no jogo, Joel, Ellie e Tess, eles vão tentar chegar até um ponto, só que eles vão perceber que não vai ter ninguém nesse lugar, e depois eles vão ter que, tanto o Joel quanto a Ellie, atravessarem o país para ir até outro local. Eu não tô tentando dar tantas informações, né, eu tô só pegando aqui o que acontece no jogo. Não, tô falando só o que vai acontecer, assim, mas eu também não vou ficar falando um monte de nomes aqui, porque eu acredito que se tem alguém aqui que tá vendo esse vídeo e provavelmente não viu a série, vai se sentir um pouco desconfortável, talvez, por eu ficar citando tanta coisa do jogo. Então eu vou meio que citar só por cima, assim, sem ficar citando nomes, né? Pra que quem já jogou os jogos
entenda, né, tipo, pra ser mais dinâmico. Então acontece a cena, né, que é a cena em que o Joel, pra matar tempo, né, ele dorme lá em um quarto e a Ellie fica por ali, tentando arranjar alguma coisa pra fazer, né, enquanto ele tá dormindo, ele começa a lembrar da Sarah, né, e do passado dele, né, que ele tá sempre sendo atormentado. Aí a Ellie acorda ele ali, né, falando algumas frases. E aqui eu também eu tenho que pontuar algumas coisas. Eu praticamente acho que já falei aqui dentro desse vídeo que eu acho que algumas coisas estão acontecendo um pouquinho mais aceleradas, né? Alguns diálogos estão acontecendo um pouquinho mais antecipados que no jogo. Mas eu acho que isso é mais pelo estilo do roteiro aqui, né? As coisas têm que acontecer um pouco mais sucintas com o que está sendo abordado dentro da série. Não é como no jogo que as coisas têm que ser um pouco mais tranquilas dentro desses núcleos assim de diálogo, explicativas, né? Assim como The Last of Us é bem mais pesado, né? A carga é bem mais pesada, né? As coisas são um pouco mais devagares quando se trata da relação entre os personagens, né? Quando se há o falatório, né? As relações entre as palavras e os personagens, elas têm que ser bem explicadas e a sensação tem que ser muito bem passada, né? Pra você. A Ellie fala sobre o relógio do Joel, né? Remetendo àquela cena tanto do jogo, né? Que ela fala também sobre o relógio do Joel. E, né, aqui, né, você pode ver que é a filosofia do próprio personagem, né, que ele nunca mais consertou o relógio depois do aniversário dele, né, que foi justamente no dia do apocalipse. Tanto o mundo acabou quanto o mundo pessoal do Joel, né, o mundo pessoal, no caso, a filha dele, né, que era basicamente tudo que ele tinha, né, da família mais próxima dele, né, fora o Tommy, né, no caso. Se foi, né, naquele dia. Não sendo somente um apocalipse externo, também interno do Joel. Acontecem algumas coisas diferentes dentro dessa sala, né? No jogo é mais uma troca de conversas entre o Joel e a Ellie, mas são bem mais rápidas, né? Porque logo são intervindas pela Tess, né? Que ela chega lá e eles têm que sair dali imediatamente. Aqui na série isso também acontece, só que dá tempo do Joel e da Ellie conversarem sobre coisas que são diferentes do que acontece dentro do jogo, né? A Ellie meio que entende um pouco mais do Joel aqui na série, né? Logo de cara, assim. Ela entende sobre os costumes ali, né? Meio que o que o Joel meio que gosta ali. E rola meio que como eu posso dizer? Um conceitual foco no rádio ali. E esse rádio vai ser um pouco mais importante bem pro finzinho do episódio. Que ele vai ter um certo mistériozinho ali. Joel, a Tess e a Ellie meio que logo ao saírem, né, do esconderijo onde eles estavam ali, eles se encontram com um soldado, né, num lugar onde estava todo cercado de vigias, né, e eles precisavam passar por esses vigias. E esse soldado, ele tinha alguma relação com o Joel, só que logo o Joel meio que tem que dar cabo desse cara porque eles estão encurralados. E o Joel não se importa porque ele meio que vê dentro do que tá acontecendo ali naquele momento, como o que aconteceu com a filha dele, né? O soldado passa o detector pelos 3 personagens, assim como no jogo, e vocês sabem o que acontece quando ele passa pela Ellie, dá confirmado que tá infectado. O Joel aqui, ele espera que o soldado pare de mirar pra ele, né? Meio que ele se acalme, só que logo o Joel, ele tem um lapso da memória, né? Lembra de certos momentos e ele bate no soldado até que o soldado meio que morra ali. Ele vê que a Ellie tá em perigo e na imagem da Ellie, né, ele vê a Sarah, né? Assim como no próprio jogo. Eu vou cansar de falar essa palavra assim como no jogo aqui nessas reviews. Vai ser até mais bem aprofundado a partir do segundo episódio em diante, que é a questão da Ellie ser imune, né? E dela passar essa confiança pro Joel e pra Tess, né? Que ela é capaz de respirar esporos não, porque na série não vai ter isso, mas receber, né, essa infecção e não ser afetada como os outros. E a cena final é dos 3 conseguindo fugir do lugar onde eles estavam encurralados após o Joel conseguir nocautear o soldado, e volta para aquele lugar onde eles estavam, onde o Joel e a Ellie estavam, né, onde o Joel tirou uma soneca, e começa a tocar uma música naquele rádio, né, que é bem misteriosa. E eu só vou falar o que significa aquilo a partir da segunda review, porque eu acabei não pesquisando essa parte aqui do rádio, mas no início do segundo episódio, quando eu fizer a segunda review do segundo episódio, eu explico pra vocês, ou eu faço um vídeo separado, porque eu não queria ter visto o que significava, o que era o significado desse rádio, porque eu tava muito entretido com a série, então eu meio que não quis pesquisar pra não ficar afetando muito a minha opinião. E bom, eu vou acabar esse vídeo por aqui, porque já tá muito longo esse vídeo, pelo amor de Deus, tá uma review super longa.
e eu tenho que terminar agora. Então, obrigado por você que conseguiu chegar até aqui, que assistiu esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E bom, eu me chamo William, este é o Nirvana, que vai se tornar Vagalume. Isso, eu vou tornar esse canal aqui basicamente focado mais em The Last of Us. Mas bom, né? Até o próximo vídeo, tchau e até a próxima review.